Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, muito boa tarde. Estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Mais uma vez, este programa tem como objetivo responder sua pergunta de maneira bem objetiva, ok? Você pode mandar aí sua pergunta por vários meios, pode ser o telefone 12 31 86 2600, pode ser o e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, @cancionnova.com, e também o facebook.com barra pergunte e responderemos CN no final, ok? Mande sua pergunta de maneira assim bem objetiva, sucinta, para que a resposta também seja fácil, ok? Convido a vocês que estão aqui lotando o nosso auditório hoje, Santa Clara, mês de férias, mês de julho, PHN acontecendo, né? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude com a sua intercessão para que a gente possa fazer um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa hora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o programa mostrando aqui esse livro, Por que você precisa de um pai? Mais um lançamento aqui da editora Canção Nova. O autor, o Marlon Arraes, é aquele que escreveu a biografia do Padre Léo, aquele livro grosso, toda a vida do Padre Léo, tá? É um estudioso, né, dos problemas da família, e aqui ele coloca como subtítulo do livro o que acontece quando a figura paterna é fraca ou ausente, como tratar as consequências dessa falta. É um tipo de problema que acontece muito. Às vezes um pai ausente, um pai né, fraco, né, que não acompanha muito os filhos sofrem consequências. Então, esse livro analisa isso, ok? Está aí mais um lançamento da editora Canção Nova. Quero falar também um recado importante aqui, que é sobre a TV digital. Canção Nova está passando do sistema analógico para o sistema digital. Então, é preciso que você se prepare para isso, tá certo? Se você tem uma TV com a tecnologia digital, né, analógica, se já tem a TV digital, então basta apenas instalar a antena UHF, Ultra High Frequency, né? E fazer uma nova busca no seu televisor. Caso você não tenha a TV digital, então aí você precisa de uma antena e um receptor digital, né? Aí é bom um técnico verificar isso. Esse receptor digital é vendido aí hoje nas lojas, né? Para então poder instalar e você poder pegar a TV Canção Nova no sistema digital. Tem cidade que já está sendo desligado o analógico, ok? Bem, qualquer dúvida você pode ligar para o telefone aqui da Canção Nova, o 12 31 86 2600, e alguém vai te orientar o que fazer, certo? Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram. Primeiro, as perguntas que vieram por telefone, Facebook, ou depois por e-mail, as perguntas que são no segundo bloco que aparece aqui no plasma, tá? Eu tenho duas perguntas aqui da plateia. Professor Felipe, por que no livro do Gênesis o Senhor Deus se expressa na primeira pessoa do plural? Façamos o homem a nossa imagem. A explicação, a pergunta é da Lúcia Vitor, de Biritiba Mirim, São Paulo. A resposta que a igreja dá, que os biblistas normalmente, é que Deus ali se manifesta como a Santíssima Trindade, que são três pessoas. É um Deus, mas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse façamos aí dá a entender exatamente isso. Deus cria cria pelo Filho, através do Espírito Santo. Então, toda a Trindade participa da criação. Não só do homem, mas de toda a criação. Ok? Pergunta do João Vicente, também de Biritiba Mirim, São Paulo. Estimado professor Felipe, quando o Senhor Jesus foi interrogado por Pôncio Pilatos, Jesus entendia o que Pilatos perguntava, já que Pilatos falava o latim e o Senhor Jesus falava aramaico. Bem, eu nunca li algo sobre isso,
como é que eles se entendiam. Mas eu penso que o meio mais comum é por intérprete. Quando duas pessoas não se entendem na língua, intérprete é o que é usado. Não sei, pode ser que Jesus entendesse o latim, ou pode ser que o Pilatos entendesse o aramaico, porque muita gente ia estudar em Roma, aprendia o latim, muita gente vinha de Roma para a Terra Santa, porque era um território romano, estava dominado por Roma, pode ser que Pilatos entendesse também. É difícil de saber, sinceramente não sei dar uma resposta objetiva. Eu penso que talvez possa haver uso de intérprete. Muito bem, uma pessoa que pede para não ser identificada, nós respeitamos e não dizemos o nome. Um padre pode celebrar a missa de chapéu, tocar berrante, retirar o chapéu só na hora da consagração, falando que a missa é sertaneja, além de sair de todo o contexto do evangelho, entrar com pessoas vestidas a caráter, dançando dentro da igreja. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, um documento da igreja, né, tem até aqui nesse livro, esse livro que eu escrevi sobre a liturgia, para entender e celebrar a liturgia, aqui tem um documento que é a Redemptione Sacramento, que o Papa João Paulo II aprovou, da Congregação da Fé do Vaticano, que explica como é que a missa tem que ser celebrada. Aqui é dito o seguinte, não existe missa sertaneja, afro, missa é uma coisa só, é missa. Missa é o quê? A celebração do sacrifício de Cristo no Calvário que se torna presente, porque as ações de Cristo não se perdem no tempo, né? Então, é isto. Então, a missa não deve ser advetijada, né? Não pode se classificar a missa de um tipo ou do outro. Agora, essas coisas que a pessoa está dizendo que o padre faz aqui não estão previstas no missal romano. Uma coisa muito importante, o missal romano, aquele livro grosso, né, que o padre usa ali na missa e tal, ele tem, no começo, as chamadas instruções gerais do missal romano, que fala como é que a missa tem que ser celebrada. Não coloca nada disso. Então, eu penso que é temerário usar esse tipo de coisa. Sabe, a missa é algo muito sério, né? É o sacrifício do Cristo, né, que se torna presente. Penso que essas coisas não estão certas. Não quero ser identificada, tudo bem. Usar programas de computador hackeado, mesmo que seja para fins não comerciais, é pecado? Eu não sei bem o que seja esse hackeado, não sei se é me parece um uso meio assim ilícito da internet, copiar alguma coisa que você não tem direito, tal. Essas coisas não devem ser feitas. Eu acho que a gente pode usar a internet, o que está aí disponível para a gente se informar, mas eu penso que é preciso ter cuidado de não usar alguma coisa que tenha direito autoral garantido de uma pessoa, porque, de certa forma, a gente está prejudicando a pessoa, ok? Direitos autorais é lei. Eu não posso pegar um livro de um autor e copiar o livro e sair distribuindo, não posso, nem fazer xerox, porque você está prejudicando o dono da obra. Muito bem. Outra pessoa que pede para não ser identificada, baixar músicas e filmes pela internet é pecado? Eu penso que pode haver músicas e filmes que já estejam autorizados, que caíram em domínio público. Se caiu em domínio público, não há problema. Agora, se não caiu, não deve baixar. É preferível usar um... Eu sei que isso aí virou moda, todo mundo faz tal, mas quem quiser viver corretamente, uma música e um filme que não está em domínio público, por exemplo, um livro depois que o autor morreu, depois de 70 anos da morte do autor, o livro cai em domínio público, ou seja, uma editora pode publicar sem pagar direitos autorais, mas só depois de 70 anos da morte do autor. A mesma coisa existe com filmes, existe com música, etc. Então, isso deve ser respeitado. A igreja, normalmente, ela é pelo respeito às leis. A gente não pode dizer outra coisa aqui. Flávio, via Facebook, quando morremos, o nosso julgamento já acontece? Sim, Flávio, é bem caracterizado pela igreja, tanto no catecismo quanto na... A Bíblia é só pegar lá Hebreus 9, 27. A carta aos Hebreus 9, 27 fala o quê? Está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. E São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo fala no capítulo 5,
que nós seremos julgados no tribunal de Cristo. É bem claro, ok? Na oração do creio, dizemos, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Aí surgiu a dúvida, Jesus virá para julgar os vivos e os mortos também, quem já morreu? Se ele vai vir julgar quem já morreu, o que acontece quando morremos? É a questão do juízo particular e do juízo final. O Catecismo da Igreja fala isso, eu vou dizer aonde a pessoa pode aprofundar o estudo. Por volta do parágrafo 1000, mais ou menos, quando o Catecismo fala da escatologia, ou seja, os últimos acontecimentos, o Catecismo fala dessas últimas coisas. Por exemplo, está aqui, ó. Creio na vida eterna, a partir do parágrafo 1021. O juízo particular, depois ele fala o céu, a purificação final do purgatório, o inferno, o juízo final e a esperança de novos céus e de uma nova terra. Ok? Então, o juízo particular é um juízo entre eu e Deus. Ok? O juízo universal, quando Cristo voltar, não vai mudar o juízo particular. A sorte eterna da pessoa fica definida no juízo particular. No juízo final, o que o Catecismo diz? Deus vai fazer um acerto de contas universal com toda a humanidade. Ou seja, toda a justiça será feita na frente de todos. O bem e o mal que cada um fez. Agora, o Catecismo deixa claro o seguinte, tudo aquilo, isso é muito importante, que a pessoa já se confessou, foi perdoada, isso não aparece mais. A importância da confissão. A confissão é um juízo adiantado. É muito melhor eu me acertar com o padre aqui na terra do que me acertar com Deus na eternidade. Não é? Então, é isso que o nosso catecismo diz. A partir do parágrafo 1021, eu aconselho que leia para ter uma orientação. Aqui eu não posso ler tudo por causa do nosso tempo. Tá? Esse programa é mais para dar uma orientação, deixar a pessoa depois aprofundar no seu estudo. Elizabeth Oliveira, posso no final de uma celebração pedir a bênção por intercessão do Sagrado Coração de Jesus? Pode. Você pode pedir a bênção por intercessão de Nossa Senhora, do Santo do Dia, Coração de Jesus, nada impede. Eu quero aproveitar a pergunta anterior, que fala dessas questões, eu quero mostrar este livro. Por que eu escrevo esses livros? Quando eu percebo que muita pergunta está girando em torno do assunto, então eu escrevo um livro mostrando exatamente o que a igreja ensina. Então esse livro aqui, O Cristão Diante da Morte. Que coloca o que é a morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo, juízo particular, juízo final, indulgência, enfim, tudo que se refere ao capítulo da teologia que ela chama de escatologia, ou seja, os últimos acontecimentos, ok? E o que eu faço? É escrever o que a igreja ensina, né? Meus livros não têm nada de original, né? Meus livros é ensinar o que a igreja ensina para que a pessoa tenha acesso com mais facilidade. Alessandra Matos, via Facebook, uma criança de 10 anos que já fez primeira comunhão, pode ser madrinha de consagração? Eu penso que pode, porque não tem um documento da igreja que normatize o que é madrinha de consagração. Não existe oficialmente madrinha de consagração. A única coisa que existe oficialmente é o padrinho e a madrinha do afilhado, do batismo. Essa madrinha de consagração, que é muito bonita, né? A pessoa consagra a Nossa Senhora, então, uma madrinha, é bonito isso. Não vejo problema de ser, inclusive, uma criança que já fez, já que não está normalizado pela igreja. Se tivesse normas, a gente seguia, mas não tem. Então, fica aí a livre uso da fé, ok? Heleno, via Facebook, por que os evangélicos não acreditam na Eucaristia? Bem, é difícil explicar. Quem negou a Eucaristia pela primeira vez foi Lutero e seus seguidores. Calvino, Zwinglio, Melanchthon e outros reformadores junto com Lutero. Negaram. É algo difícil de entender. Agora, negaram por quê? Porque também negaram o sacerdócio, o sacramento da ordem. Sem sacramento da ordem, você não tem Eucaristia. Então, foi uma sequência de negações que chegou na Eucaristia. Nós, católicos, não temos dúvida. Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele não disse, isso é um sinal, isso é um símbolo, isso é o meu corpo. A igreja acredita nisso há 2000 anos. Nós estamos aí cheios de milagres eucarísticos pelo mundo inteiro.
né? Cheio, são centenas de milagres eucarísticos que a gente tem notícia, né? Então, não acredito por uma questão assim de doutrina que vem lá de 1500 e pouco com Lutero e os reformadores. Na verdade, a briga com a igreja, a briga do protestantismo foi com a igreja. E aí passaram a negar muitas coisas que a igreja tinha como norma. Negaram procissão, negaram Eucaristia, negaram Maria, negaram o Papa, negaram o sacramento. Porque quando houve o confronto, houve um racha, né? Então aí tudo se separou. Eu escrevi um livro para entender tá aqui, a Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante está completando 500 anos. Ela foi em 1517, nós estamos em 2017. Para entender o que aconteceu na Reforma Protestante, por que Lutero conseguiu fazer uma revolução religiosa na Europa? A igreja perdeu 1/3 dos católicos, perdeu muitos padres, perdeu muitos bispos, perdeu muitos leigos. Por que isso? Por que os príncipes alemães apoiaram Lutero nessa rebelião contra a igreja? O que a igreja fazia de errado? O que os filhos da igreja faziam de errado? Tinha coisa errada? Tinha. Né? Havia comportamentos errados de bispos, de cardeais, né? Mas não justificava o que Lutero fez. É aquilo que a filosofia ensina. Você dá banho numa criança, né, numa bacia, depois quando for jogar fora a água suja, cuidado para não jogar a criança. O que o protestantismo fez foi jogou fora a água suja da igreja, mas jogou fora a igreja também. Não, tinha que tirar a igreja e jogar fora os pecados dos filhos da igreja. Qual é a diferença? Por exemplo, você pega Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, uma freirinha agostiniana, morreu com 33 anos. Quando o Papa Gregório XI estava há 70 anos lá na França, na cidade de Avignon, subjugado pelo rei francês, e não conseguia voltar para a Itália, e o Estado Pontifício estava uma confusão. Santa Catarina de Sena foi lá, beijou a mão e o anel do Papa e disse: santidade, eu vim aqui pedir para o senhor voltar para Roma, porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte. Ou seja, ela apontou os erros da igreja, mas ela não brigou com a igreja, não jogou a igreja fora, né? Santa Teresa d'Ávila, contemporânea de Lutero, dizia: eu sou filha da igreja. Eu submeto à igreja todos os meus escritos, se a igreja disser que tem coisa errada, queime, né? Santa Catarina de Sena dizia: sabe que quando eu morrer, a causa da minha morte é o amor à igreja. É a diferença entre o santo e o herege. O santo, ele reforma a igreja, ele procura tirar os pecados da igreja sem desprezar a igreja, que a igreja é divina, a igreja é santa, una, santa. A cabeça é Cristo, o corpo é o Espírito Santo. O herege, ele se perde. Ele ataca os problemas, mas ataca junto à igreja. Essa que é a diferença. É isso que não pode acontecer. A igreja não tem pecado. Quem tem pecado são os filhos da igreja. Como dizia aquele teólogo Karl Rahner, igreja santa de homens pecadores, homens e mulheres. É dogma de fé que a igreja é santa, está no credo. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Ok? Muito bem. Lucimara Cristina, via Facebook, o que a igreja diz sobre o movimento feminino sagrado? Ô Lucimara, é um movimento do feminismo, que nasceu nos Estados Unidos, e que procura buscar um equilíbrio aí entre o que há do masculino com o feminino, tentando eliminar o machismo de um lado, ou o feminismo. Eu não sei muito bem as raízes desse movimento, eu nunca pude estudar. Eu já li assim, rapidamente, né? Mas não é algo da igreja, a igreja não vai opinar sobre isso, porque não está ligada a ela. Mas é um movimento que tenta buscar um equilíbrio entre o masculino e o feminino, é o que eu sei. Aí precisaria um estudo mais profundo para trazer aqui. André Salgues, via Facebook, católico pode ter o corpo cremado? Pode, André. Não é o ideal.
O parágrafo 2301 do Catecismo fala que pode haver a cremação. Um dia eu falei para um netinho meu que era cremação, falou, eu vou de passar creme? Eu digo, não, cremação é incinerar o cadáver. A igreja pode haver a cremação, desde que a pessoa não peça para ser cremada, para desafiar a crença na ressurreição. Se a pessoa acredita na ressurreição, ela... Agora, duas coisas. Primeiro, a igreja prefere o sepultamento. Por quê? Porque é o cemitério, as pessoas vão rezar, etc. Segundo, há pouco tempo saiu uma norma do Vaticano dizendo o seguinte, a pessoa que for cremada, as cinzas dela, ela recebe do crematório, né? Ela não pode jogar essas cinzas nem na terra e nem na água, num rio, não. Essas cinzas têm que ser sepultadas, porque são os restos mortais da pessoa, ok? Então, não fazer isso de jogar na água, no mar, no rio, na terra, não, sepultar. Tem documento, isso é um documento do Vaticano recomendando isso. Não quero ser identificada, tudo bem, qual o pecado maior? Pessoas que se juntaram sendo padrinhos ou a tia ser casada com um sobrinho na igreja? Olha, é difícil dizer o que está mais complicado aqui. Tudo aqui é pecado, eu não sei. Porque não pode haver casamento no parentesco no nível vertical. Por exemplo, não pode um avô casar, por exemplo, com uma neta, um tio casar com uma sobrinha, não pode. Na linha horizontal, até o segundo grau, não pode, né? Então, aqui já está fora, um sobrinho casar com a tia, não pode, né? Também, as pessoas se juntarem sem casamento, amaziadas, também não pode. Então, dizer, eu acho que não tem sentido dizer qual pecado é maior. É pecado. Está fora da lei de Deus. Então, melhor é regularizar a situação. Vaniele Aparecida, via Facebook, o que a igreja diz sobre o católico que muda de religião? A igreja fica triste. Por que as pessoas mudam de religião? Por falta de conhecimento. Sabe, gente, o que mais falta na nossa fé católica, desde o Papa Bento XVI, é formação religiosa. Bento XVI diz o seguinte, que o maior problema da igreja católica é a ignorância religiosa. Okay? Por que eu faço esse programa? Exatamente para tirar dúvidas, para as pessoas tenham, né? Sabe, não tem coisa mais bonita que a nossa fé católica. Qual é a religião que tem Deus presente na Eucaristia? Qual é a religião que o Deus vem à sua alma pela Eucaristia? Qual é a religião que você tem os seus pecados perdoados através do ministro de Deus? Há 2000 anos. Temos um credo de 2000 anos, temos uma igreja de 2000 anos, temos 266 papas, nunca houve na história da humanidade uma instituição. Quer dizer, se não entender essas coisas com profundidade, a pessoa muda de religião. Por quê? Porque ela vai pelo coração, em vez de ir pela razão, né? Recebe uma visita lá, está doente, a pessoa vem, oferece remédio, oferece médico, vou mudar de religião. Mas peraí, o que está por baixo? O que está subjacente a tudo isso? Uma coisa é você fazer caridade, aceitar a caridade, outra coisa é você mudar de religião. Falta formação para o nosso povo. Olha, é aquilo que Jesus diz no Evangelho. Tenho dó desse povo. É um rebanho sem pastor. E aí, meus irmãos, no rebanho sem pastor, fica sujeito aos lobos cruéis, entendeu? Os falsos pastores, falsas igrejas, falsa doutrina. Eu escrevi um livro, Falsa Doutrina, tem mais de 100 falsas doutrinas, né? E o povo vai sendo levado para isso. Agora, quando você tem raízes, tem formação, você não muda. Não tem nada, né? Não tem nada mais maravilhoso que a nossa fé católica. Por isso que eu trabalho só com formação. Vocês estão vendo aqui, ó, esse livro, por exemplo, né? Aqui, Padre Paulo, a resposta católica, né? Aqui, por exemplo, é um curso de história da igreja, os 20 séculos da história. Sabe, quando a gente conhece isso, por exemplo, aqui é um curso sobre o catecismo, explicando o catecismo em 40 horas. Tem um curso bíblico, né?
explicando a Bíblia em 100 horas. Quando a gente se aprofunda nessas coisas, a gente não muda de religião. Então, o que a igreja diz quando a pessoa muda de religião? Né? A Vaniela está perguntando aqui, a igreja lamenta. Lamenta um filho dela que mudou de religião porque não conhece a mãe, não conhece direito, né? O que a igreja tem de maravilhoso para oferecer. Quem é que tem Eucaristia? Quem é que tem confissão? Quem é que tem Virgem Maria? Quem é que tem o Papa? Né? O ponto de unidade da fé católica. Quem é que recebeu essa promessa de Jesus? As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O que, Pedro, você ligar aqui na terra, eu ligo no céu? Quem? Né? É por isso, sabe, gente, que cada um de nós tem que se transformar num evangelizador. Cada um de nós tem que ser um evangelizador. Aquilo que o Papa Bento colocou no encontro com os bispos aqui em Aparecida, né? Ser discípulo e missionário. Não é só ser discípulo, é ser discípulo e ser missionário. O discípulo, quando ele encontra Jesus, ele fica tão feliz com Jesus que ele quer falar isso para os outros. Né? Aquilo que São Pedro disse lá, quando os judeus mandaram ele parem de evangelizar aqui em Jerusalém, vocês estão colocando fogo. O que São Pedro falou? Não dá para ficar quieto. Não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Vamos continuar falando, nem que a gente vá preso e foram presos, continuaram falando. Até a crucificação de Pedro. É isso que a gente precisa fazer. Clara Oliveira, via Facebook, na ação de graças na missa, ação de graças aquele tempo depois da comunhão, é melhor cantar uma música própria para adoração ou uma que tenha ligação com as leituras e o evangelho? Olha, claro, eu acho que as duas coisas são boas. Tanto você, uma música que destaque algum ponto do evangelho, que a pessoa possa fazer daquilo uma reflexão na ação de graças, ou também uma música de adoração, porque o que está aqui. O importante é o seguinte, que aconteça a ação de graças. O que é a ação de graças? Aquele tempo que eu preciso ficar com Jesus depois que eu comungo. A igreja ensina o seguinte, você comungou uma hóstia. Enquanto aquilo ali é pão, é trigo, o Cristo está presente ali. A partir do momento que o organismo dissolveu a hóstia no seu organismo, não é mais trigo, não é mais pão, então Cristo não está mais presente substancialmente, ou seja, corpo, sangue, alma e divindade. Ele passa a estar presente pelo Espírito Santo. Isso leva mais ou menos para o organismo dissolver a hóstia e o Cristo deixar de estar presente fisicamente, leva mais ou menos 10 a 15 minutos, dependendo do metabolismo de cada pessoa. Então, a igreja recomenda vivamente que pelo menos 10, 15 minutos, no mínimo, você fique ali com esse hóspede que vem a você, que é o próprio Deus. Sabe, infelizmente, eu noto que a gente comunga mal. A gente tem muita pressa. Acaba a comunhão, o pessoal já corre embora da igreja. Sabe, às vezes eu fico pensando assim, poxa, parece que quando vem uma visita na minha casa, eu sento lá na sala com ela, eu não deixo a visita ali, eu vou embora. Ora, Jesus vem a nós e a gente parece que vai embora, larga Jesus sozinho, falando sozinho. Sabe, é por isso que a Eucaristia não dá fruto. É por isso que a pessoa não muda de vida, não se converte, não fica mais santa. Porque a comunhão virou para ela uma rotina sem eficácia. Os santos às vezes ficavam, São Filipe Neri, ficava às vezes 2 horas depois que ele comungava em oração. Claro, não dá para a gente fazer isso, né? Isso é coisa de santo, né? Mas dá para ficar pelo menos 15 minutos, né? Muito bem, vamos para o nosso intervalo, que já está na hora. Daqui a pouquinho a gente já volta com o segundo bloco do programa. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Tem aqui vários avisos importantes para dar. O primeiro deles é o seguinte: aprofundamento, estudo da palavra. O Cancional vai fazer um aprofundamento sobre a Bíblia. 25 a 27 de agosto. É um aprofundamento, você tem que se inscrever, tem que telefonar ou passar e-mail. Não é como acampamento que é aberto, sem inscrição, ok? O aprofundamento tem que se inscrever. Será realizado no auditório, porque o auditório só tem 500 lugares, então tem que se inscrever. É um final de semana para aprofundar sobre a Bíblia,
ok? 25 a 27 de agosto, você pode acessar o site eventos.cançãonova.com, se inscrever, ter mais informações aí, tá? Outra coisa que a Canção Nova está fazendo nesse mês, um gesto de amor. O que é isso? Você que é sócio, está recebendo 2 boletos na sua casa, tá? Um boleto normal, que é a sua contribuição mensal, tá? Você preenche aqui o valor e ajuda o que você está acostumado. Não esquecer daquilo que Jesus disse: quem é fiel no pouco lhe será dado muito. Palavra de Deus, ok? E vem um outro boleto aqui, no valor de R$30, para quem quiser ajudar a Canção Nova, nesse momento difícil que a Canção Nova atravessa. Sempre atravessou crises, né? Porque tem que passar do sistema analógico para o sistema digital, isso custa caro, né? A crise que o país está vivendo de desemprego afetou muito a contribuição da Canção Nova. Então, quem puder, além da contribuição normal, fazer o seu gesto de amor, e aí vai receber uma bonificação. Você vai poder baixar, né? E fazer um download de pregações do Padre Bruno Costa. O Padre Bruno é esse aqui, bom pregador. Você vai poder baixar pregações dele, pregações do Padre Roger Luiz, do Padre Christian Shankar, do Márcio Mendes e do Monsenhor Jonas Abib. Você vai poder baixar várias pregações, tá? Lá no cançãonovaplay.com. Se você não entende disso, peça uma pessoa que entende. Olha, eu quero contribuir, isso aqui, mostra o folheto para a pessoa. Como é que eu entro aqui no cançãonovaplay.com/promoção para baixar essas pregações? Você vai ter todas as pregações, você pode ouvir todas elas. Entende? É o que a Canção pode fazer para agradecer esses R$30 que você dá aí nesse gesto de amor para ajudar a Canção Nova. Muito bom, a cidade de vocês, que eu fiquei devendo. Olha, tem uma pancada de cidade aqui. Vou ter que ser meio rápido, vocês vão levantando a mão aí para o câmera mostrar. Ó, Umuarama, no Paraná. Umuarama, Paraná. Porto Ferreira, São Paulo. Itabaiana, Sergipe. São Paulo, capital. Piracicaba, São Paulo. Russa, Ceará. Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Alagoas, Piaçabuçu, em Alagoas. Linhares, Espírito Santo, Rio Verde, Goiás, Jundiaí, São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo, Acaraú, no Ceará, João Pessoa, na Paraíba, Vila Velha, Espírito Santo, Cruzília, Minas Gerais, Indaiatuba, São Paulo, Tocantins, Valença, no Piauí, Mulungu, na Paraíba, Guararapes, São Paulo, São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, RJ, Biritiba, Mirim, São Paulo, Martinópolis, São Paulo, Assis, São Paulo, Fortaleza, no Ceará, Guaíra, São Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais, ok? E Cruzeiro, São Paulo. Aí, se escapou alguém, nos perdoe, fica para uma outra vez a gente colocar, tá? O que mais que eu tenho para mostrar? Olha, eu queria mostrar esse livro para aquela pessoa que perguntou no primeiro bloco o que a igreja sente quando alguém muda de religião. É preciso conhecer isso daqui, Por que Sou Católico? Esse livro, há uns 15 anos atrás, um filho meu, que tinha na época 30 anos, hoje, né, já está com 40 e poucos, disse: pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo: o que é, Mateus? Por que Sou Católico? Você não sabe? Eu digo: sei. Mas é que tem tanta gente que não sabe, que era bom o senhor escrever um livro. Então eu escrevi. Por que nós somos católicos? As razões da nossa fé. É o que muita gente precisa saber. E o livro que eu falei sobre as falsas doutrinas, falsos profetas, é esse livro aqui. A produção trouxe aqui para ser mostrado. Muito bem, eu quero, antes de voltar aqui nas perguntas, mostrar 3 lançamentos importantes. A Missa para Crianças, escrito pelo filho do Dunga, o Felipe Santos. Ele é um excelente desenhista, escreveu um livrinho mostrando, explicando a Bíblia para a criança, desde que o padre sobe ao altar até que dá a bênção final, ponto por ponto, porque que usa cores diferentes, enfim, e tudo explicadinho. E eu ajudei o Felipe a escrever essas explicações aqui sobre a missa. Porque se a criança não entendeu o que é a missa, ela fica na missa bagunçando, falando, inquieta, né?
Vai ensinando para a criança o que é, numa linguagem dela, ok? Então tá aí. O outro livro, esse eu que escrevi, O Sentido Cristão do Trabalho. É muito importante entender que o trabalho é sagrado. Jesus trabalhou a vida inteira na carpintaria de São José até começar a vida pública. E ele não foi médico, nem filósofo e nem general, ele foi carpinteiro. Para mostrar o quê? Qualquer trabalho é digno e santifica. São José Maria, que fundou o Opus Dei, colocou todo o carisma do Opus Dei em cima do trabalho. O trabalho santifica o homem santifica o trabalho. O trabalho é sagrado, mas muita gente não sabe disso. Bom, por fim, eu estou escrevendo uma coleção de livrinhos para explicar uma série de assuntos. Não vou nem colocar o nome aqui, porque é muita coisa. Por exemplo, você sabe interpretar as páginas difíceis do Antigo Testamento? O que é o Apocalipse? O que foi o caso de Jonadário? O que foi o caso de Galileu Galilei? O que é a Inquisição? E nestas semanas nós lançamos esses dois. Por que venerar as santas relíquias? Por que a igreja há 2000 anos valoriza as relíquias? Qual é o fundamento bíblico, teológico disso? Segundo, por que os católicos veneram as imagens? Tanta gente pergunta isso. Por que os católicos, né? E outra coisa que eu estou fazendo para ajudar as pessoas naquilo que eu falei de ter uma formação católica e não ser enganado, no meu site Cleofas, eu tenho um curso de teologia à distância. O que é isso? Você assiste todo dia, de segunda a sexta-feira, meia hora. É um vídeo de 15 minutos, mais ou menos, uma matéria para você ouvir, de uns 7 minutos, e uma matéria para você ler sobre o assunto do dia. Qual é o assunto? É a teologia. Esse curso está com 1 ano, mas quem entrar hoje pode ter acesso a todas as aulas anteriores. Quem é Deus, a criação do mundo, o pecado original, Jesus Cristo, aí vem Mariologia, Cristologia, Pneumatologia, Escatologia, toda a teologia, tá? Isso vai longe, ok? Então, quem tem interesse, site cleofas.com.br, tem uma caixinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Clica ali, que tem todas as orientações. É uma tentativa a mais. E outra coisa, na sexta-feira, eu respondo as perguntas que os alunos mandam durante a semana. Eu tenho 730 alunos hoje fazendo esse curso. Eles mandam perguntas. Então, na sexta-feira, eu tiro só para responder perguntas. Vamos lá. Essas perguntas chegaram por e-mail, diferente das outras que vieram por telefone ou Facebook. Maria Aparecida, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Gostaria de saber se uma pessoa que não se confessa há muitos anos pode comungar quando vai à missa. Olha, não é muito bom, porque a gente não pode comungar tendo pecado grave. Será que a gente ficar muito tempo sem confessar, a gente não tem pecado grave? Então, por prudência, é bom confessar, porque já faz muito tempo que não confessa. Primeiro, se a pessoa ficar 1 ano sem confessar, ela já comete um pecado contra os mandamentos da igreja. Um dos mandamentos da igreja é esse, confessar e comungar pelo menos 1 vez por ano. Se a pessoa não comunga há mais de 1 ano, ela já está infringindo um mandamento da igreja. Está no catecismo. Então, vamos confessar. A confissão é gratuita, não paga nada, né? Eu era diretor da engenharia aqui em Lorena, no campo da USP, eu dizia para um funcionário assim, tudo bem, Celso? Ele dizia, o professor falando verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu falava para ele assim, Celso, tirar pecado é a coisa mais fácil do mundo, você não paga nada. É só você se arrepender diante de Deus, vai lá. Agora, dívida, meu amigo, ninguém pagou a sua conta no banco, não. Ninguém morreu na cruz para perdoar seu pecado. No banco você vai pagar centavo por centavo e com juros e correção monetária. Na confissão você não paga nada. Jesus já pagou. Bom, vamos lá. Meus pais não são casados e vivem uma união ilegítima. É pecado meu pai comungar? Você mesmo já está dizendo que é uma união ilegítima. Se é legítimo, não é legítimo, então não pode comungar. Ok? Está respondido. Vamos lá. Sabe, eu tenho que responder rápido, gente, porque são muitas perguntas, entendeu?
Então, aí, vale a pena a pessoa verificar. Por exemplo, procure no Catecismo, parágrafo 1651 do Catecismo, fala desses casos. Segunda união, por que segunda união não pode comungar? Por que o amaziado não pode comungar? Entendeu? Parágrafo 1651 fala isso. Francisco Pérez de Pirituba, São Paulo. Por que a oferenda de Caim não agradou a Deus e o que tinha de tão grave em suas oferendas? A igreja explica o seguinte, os teólogos explicam o seguinte. Claro, aquilo ali, gente, a gente não precisa interpretar o pé da letra, Caim e Abel. Aquilo ali é uma história que foi contada, né? Tanto assim que, veja bem, Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Na época de Adão e Eva, não tinha pastor e nem agricultor. E, no entanto, a Bíblia diz ali que Caim era um agricultor e Abel era pastor. Não existia isso no tempo de Adão e Eva. Então, na verdade, o escritor sagrado que escreveu isso, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, na época ali do rei Salomão, do rei Davi, na corte dos reis já havia uns escribas, eles quiseram colocar uma verdade religiosa em cima de uma história, ok? Então, ele diz que o Caim não agradava a Deus, porque Caim oferecia para Deus, né, os frutos piores da sua agricultura. E o Abel oferecia o melhor que ele tinha no rebanho. Era o dízimo, né? Então Deus se encantava com Abel. Caim ficou com raiva e foi lá matar o Abel. É inveja. Meus irmãos, depois do pecado de Adão e Eva, que foi pecado de soberba, orgulho, desobediência, o segundo pecado na história da humanidade, narrado na Bíblia, é a inveja. A inveja é terrível. Leva o irmão a matar o irmão até. É isso que a teologia explica. Vamos lá? Jéssica Oliveira Araçoiaba, da Serra de São Paulo. A Igreja Católica aprova o parto humanizado? Qual tipo de parto ela recomenda? O parto humanizado hoje está sendo um parto que está voltando da cesariana para um parto normal, natural, né? Onde há algumas técnicas que facilitam a mulher a dar à luz. Por exemplo, há lugares no mundo que a mulher dá à luz de cócoras, é mais fácil. Outras dão à luz dentro d'água, com ginástica e tal. Não, não tem nada a ver com a igreja. A igreja aprova tudo isso, a medicina aprova, a igreja aprova. Facilitando para a mulher dar à luz com menos sofrimento, com menos dor, a igreja aprova tranquilamente, né? E a gente sabe que há um exagero de cesarianas. Antigamente, a mulher não dava à luz com cesariana. Minha esposa deu à luz 5 vezes, 5 parto natural. Minha mãe deu à luz 11 vezes, tudo natural. Hoje você não encontra mais, se conta no dedo quem dá à luz hoje, parto natural. Mas esse parto humanizado, ele tem essa tendência de voltar ao parto natural. Bom, a igreja não tem nada contra. Kelvin Leite, nós homens estamos livres disso. Kelvin Leite, fui me confessar e o padre usou uma fórmula de absolvição diferente daquela que conhecemos, me absolvendo com as próprias palavras. Isso é válido. Ô Kevin, você ficou perdoado. A absolvição é válida, mas o padre deve usar a fórmula da absolvição. Pelo ministério da igreja, eu te absolvo de seus pecados, né? Usar aquela forma que a igreja estabeleceu. Uma coisa muito importante, gente, muito bonita, é a gente obedecer à igreja. Entende? A igreja é santa, a igreja é iluminada pelo Espírito Santo. Então, o padre deve obedecer. Se ele não obedecer, ele absolveu, a pessoa está absolvida. Não tenha dúvida que está absolvido. Mas é bom que siga a norma. Quando o padre ministra um sacramento sem estola e clero, é válido? É válido. É válido também. Nem sempre o padre tem condição de estar com a estola. Então, eu me lembro que um dia eu confessei no avião. Eu ia pegar um retiro em Recife, queria confessar, eu olhei na sala de embarque, tinha um homem de clergyman. Eu digo, opa, é padre. Vou me confessar nas alturas. O avião subiu, eu sentei do lado, dá licença, posso sentar um pouquinho do lado do senhor? Pode. O senhor é padre? Não, sou bispo. Eu digo, opa! O senhor pode me confessar? Claro. Me lembro direitinho, era Dom Cavalheira, bispo de João Pessoa, né? Não estava com estola.
Mas que coisa bonita, eu identifiquei porque ele estava com clergyman. Aí a importância do padre usar a veste chamada talar, né? A veste religiosa. A gente identifica o padre. O padre é um sinal. O médico anda de branco, o dentista anda de branco, o militar anda fardado, o policial anda de fardado. O padre é bom que usasse também, né? O Código de Direito Canônico diz que o padre é obrigado a usar uma veste talar. O que é uma veste sacerdotal? No Brasil, ficou por conta da CNB estabelecer. A CNB estabeleceu ou, de preferência, o clergyman ou a batina, né? Para que nós, leigos, identifiquem quem é padre, né? Jesuíno Andrade, na celebração da missa, a oração pela paz deve ser rezada apenas pelo presidente da celebração ou por toda a Assembleia. No missal romano diz que quem deve rezar a oração da paz é o sacerdote, a oração é dele. Os leigos acompanham. Mas você vê, sacerdote, vamos todo mundo rezar junto a oração da paz. O missal romano diz que não, que é o padre deve rezar sozinho e o povo acompanhar. É o que eu digo, está nas instruções gerais do missal romano. Agora, se está ali, eu acho que é para obedecer. Não é à toa que está ali. Eu queria explicar uma coisa importante. O Vaticano tem, a Santa Sé, tem os chamados dicastérios. Que são os dicastérios? São como se fossem os ministérios de um governo. Um deles é a Sagrada Congregação para o Rito Divino e Disciplina dos Sacramentos. Esse é o nome. Então, este dicastério, esse ministério dali, que é presidido por um cardeal, ele estabelece todas as normas litúrgicas e o Papa aprova. E aí vai para o missal romano, vai para os ordo, né, que são os documentos de celebração dos sacramentos, etc. Entende? Então é uma coisa que vem com o aval, com a bênção da igreja. Sabe? Isso faz parte da nossa obediência à igreja. Seguir o que está ali. Porque se canto glória, se a missa é um sacrifício. A missa é um sacrifício, mas a igreja entende o seguinte, que a missa também, ela tem outras partes que fazem parte da missa. Então, por exemplo, o sacrifício se celebra na onde? Na oração eucarística. A partir da oração, tanto é que o cerne da missa é a oração eucarística. Quem participou da oração eucarística assistiu à missa. Mas a igreja aprendeu desde o primeiro século que na celebração, falando da partilha do pão, os apóstolos liam, os apóstolos cantavam, os apóstolos rezavam, havia a homilia. Então, a missa foi mantida desde o primeiro século. A missa começou no primeiro século. Ok? Então, esse louvor a Deus, por quê? Porque a missa é... O que quer dizer a palavra Eucaristia? Eucaristia do grego quer dizer ação de graças. Né? Uma vez eu estive na Grécia, lá em Atenas, interessante, as pessoas quando dizem assim, muito obrigado, elas dizem, Eucaristou, muito obrigado. Ação de graças, entendeu? Então, a missa, ela é ação. A missa tem 4 finalidades. Quais são as 4 finalidades da missa? Primeiro, você prestar todo o culto de louvor à majestade divina. Por isso, glória. Segundo, você agradecer a Deus todas as graças e dons que você recebe, que a humanidade recebe, a criação do mundo. Terceiro, você pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pedir a Deus o sufrágio da sua alma, ou seja, o cancelamento das penas temporais, que a gente teria que pagar no purgatório, inclusive. E quarto, você pedir a Deus as graças necessárias para a sua salvação e santificação. Então a missa, ela tem essas necessidades. A glória, o louvor à majestade divina. Eu agradeci a Deus por Cristo, com Cristo, em Cristo. O que o padre está fazendo? Ele prestando todo o culto de adoração e de agradecimento ao Pai por Cristo imolado na mão dele, na hóstia. Terceiro, você pedir perdão dos seus pecados. E quarto, pedir as graças necessárias para a nossa salvação. Por isso tem a oração dos fiéis, para pedir as graças, entendeu? Então a missa cobre todas as finalidades. Esse livrinho aqui, ó, que eu mostrei, eu explico isso direitinho aqui junto com o Felipe, para que você entender, né, essas coisas.
Samira, sinto vontade de usar o véu na missa, mas quero saber se existem missas específicas para usá-lo. Tenho 13 anos, posso usá-lo mesmo sem... Veja, Samira, a igreja não proíbe usar o véu. Até o Concílio Vaticano II, 1965, as mulheres eram obrigadas a usar o véu. Depois do concílio, disse que não é mais obrigado. Né? Porque não é algo assim teológico, que se a mulher não usar, ela está pecando. Não, não é. Então a igreja deixou livre. Quer dizer, deixou livre, acabou que acabou. Praticamente ninguém mais usou. Agora, eu estou vendo hoje que muita gente está querendo usar de novo. Não é proibido. Então, pode dizer isso, não é proibido. Assim como a missa em latim. A missa era em latim. Aí o concílio abriu para a lista no vernáculo, na língua de cada povo. Mas o latim nunca foi proibido. Até que Bento XVI autorizou qualquer padre a celebrar a missa em latim. Claro que não é para o povo, no domingo, né? Porque o povo não sabe latim. Mas uma missa para algumas pessoas que saibam latim, é autorizado. A mesma coisa o véu. Ana Cláudia, fiquei sabendo que para se casar não é necessário o sacramento da Eucaristia e nem o da Crisma. Porque nossa igreja permite, sendo que a Eucaristia é o centro da mística da nossa fé, que sentido faz casar na igreja sem saber o que é a Eucaristia? Ana Cláudia, a igreja exige só o batismo. Mas não é que a igreja diga, você está dispensado. Não. Sabe o que acontece, gente? É que a igreja, como mãe, a igreja sabe que ela tem filhos de todo jeito. Eu tenho 5 filhos, é como os dedos da minha mão, não tem 2 iguais. Todo mundo sabe disso, né? Então a igreja sabe que ela tem filho muito forte e tem filho muito fraquinho. Então a igreja, sempre que ela faz as normas dela, ela faz por mais fraco. Mas ela não impede que se faça mais. Então, por exemplo, a igreja pede 2 dias só de jejum no ano, não é? E nem é jejum total, é parcial. Na quarta-feira de cinza e sexta-feira. Não quer dizer que você não possa fazer jejum toda semana, o ano inteiro. Então, a igreja coloca o mínimo para o filho mais fraco dela, deixando que os outros façam mais. Então, um casal que tem mais convicção religiosa vai se casar, é bom que case numa missa, que tenha confissão, que tenha Eucaristia. Mas aí depende do preparo. Como a igreja sabe que ela não consegue preparar todo mundo adequadamente e não vai deixar as pessoas ficarem aí casadas sem o sacramento. Então, pelo menos, aquele que é batizado pode se casar na igreja. Muito bem, gente, chegamos aqui ao final do programa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, vocês de casa que nos acompanham, ok? Estamos aí com o PHN, venha participar. Canção Nova está em festa, ok? Uma alegria receber vocês aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!